para a vida de nenhum deles, mas que eles venham crescer na tua presença, Senhor. A graça e a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Eu nem avisei eu já, mãe. O pastor daqui é meio louco. Hoje quem vai trazer a palavra do Senhor para vocês é a nossa irmã Helena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas já que eu vim aqui, eu agradeço a oportunidade, né? Eu só queria deixar um versículo que o Senhor me deu antes de sair de casa, Lucas 22, versículo 47, que diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente dela, aproximou-se de Jesus para beijar. Amém? O Gil falou assim, chatice, aí vem o pastor que quer puxar a orelha. Não. A única coisa que eu não posso fazer é assim, tudo aquilo que o Senhor me entrega, eu tenho que entregar. Como diz a irmã aqui, nós somos essa geração de Jeremias, o que o Senhor mandar, nós temos que obedecer. E sempre quando eu vou num culto, seja aqui, seja em qualquer lugar que eu tenha apenas oportunidade, eu peço uma palavra ao Senhor. E muitas vezes na minha vida eu critiquei o povo de Israel, quando lia a Bíblia, né? Às vezes a gente critica Judas, mas não que a gente seja como Judas. Não estou chamando ninguém de Judas aqui. Mas muitas vezes beijamos o Senhor e muitas vezes contrariamos Ele, traímos Ele de alguma forma. Então é só um alerta, né? Eu não vou usar o Gabriel hoje como Jesus, porque eu teria que beijá-lo e isso não é da minha índole, né? Mas não ia ficar bem. Então eu sempre uso o Gabriel nesse modo. Mas beijamos o Senhor, né? De uma forma assim, glorificando, bendizendo o Senhor é lindo, o Senhor é a minha vida, até mesmo dentro do culto. E às vezes quando saímos aqui, fazemos coisas ao contrário do que Ele quer, né? E temos que entender que a vontade dele é boa e agradável para nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Que não venhamos contrariar essa pessoa que amamos tanto e que nos ama tanto, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quero já chamar a nossa irmã Helena, para a honra e glória do Senhor. Eu falei que hoje ela está meio missionária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já profetizo na vida dela. Amém? Coloque as suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua serva, Senhor. Peço a sua porção dobrada sobre a sua vida. Que não seja ela falar essa noite, mas sim o teu Espírito, Senhor. Usa a sua serva e que a sua palavra seja edificante para o seu povo, Senhor, como sempre é. Já te agradecemos pela sua palavra e pelos seus mistérios e tudo aquilo que o Senhor tem revelado no nosso coração. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço essa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Espírito Santo de Deus, dedico o nome de glória. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Acho que eu estou um pouquinho nervosa hoje, que até esqueci a letra do louvor. Tão acostumada, de repente, deu branco. Mas peço que os irmãos abram em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Essa palavra nos relata como tudo começou, né? Deus criou tudo que há na terra, no mar e no ar. E Ele criou o homem. E Ele nos criou à imagem e semelhança dEle.
Esses dias Deus falou comigo que eu estava assim, perguntando sobre mim mesmo. Nossa, mesmo sendo eu quem eu sou, com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, o Senhor não desiste de mim. E Ele nunca desistiu. E Ele me ama e Ele cuida de mim, assim como cada um de vocês. Mesmo com todas as nossas falhas diárias, tudo aquilo que nós lutamos contra, com toda a nossa carne, e o Senhor não desiste. E aí eu comecei a pensar, mas como que o Senhor me vê? Será que Ele me vê assim, cheia de erros, cheia de falha? Como que Ele me enxerga? A palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. É assim como quando Deus enviou Samuel para ir até a casa de Jessé, encontrar o rei que substituiria a Saul. O primeiro que Samuel viu era alto, forte. Ele falou: é esse, Senhor. O Senhor disse: não. Até que chegou o mais novo dos filhos de Jessé, e o Senhor disse: é esse. Porque eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Então o Senhor, Ele olha as verdadeiras intenções. Mesmo que você seja falho, mas o Senhor, Ele enxerga se você está acostumado assim, se você quer continuar assim, se você se entregou ou se você continua na luta. Todos os dias. Todos os dias. Porque nós somos falhos mesmo, nós somos fracos. Mas nós precisamos da força do Senhor. Então eu fiquei pensando, de onde Deus me tirou? Quando eu nasci, meus pais me apresentaram na igreja evangélica. E acredito que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eles se desviaram. Quando eu tinha 15, eles se separaram. E lá pelos meus 12 anos, eu comecei a frequentar outra religião. Um lugar onde eu achava mais fácil. Lá era mais fácil, eu ia, dizia que estava indo, eu costumava dizer assim: eu vou lá pagar um pouco dos meus pecados, mas depois eu vou para a balada, não tem problema não. Era bem assim que eu me comportava. Então lá estava mais fácil, eu não precisava mudar nada, eu apenas frequentava uma igreja. E aí de repente, eu lembrava da igreja evangélica, lembrava que eu gostava de ir, Às vezes eu fazia alguma visita, mas eu pensava: nossa, mas eles gritam muito, acho que eu não vou me adaptar. Acho que na igreja evangélica eles gritam demais. E teve um dia, liguei para minha prima Eliane, todo mundo conhece. Perguntei: você vai na igreja hoje? Depois dela ter me chamado 3, 4 anos seguidos, sempre me convidando, sempre tentando chamar a minha atenção. Hoje eu e a Lili vamos apresentar um teatro. Aí eu falava: legal. Hoje a gente vai apresentar uma dança. Vamos lá na igreja? Vou ver. Sempre assim. De repente, um dia o Senhor, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo me chamando, porque até então eu só rejeitava. E eu liguei para ela: Eliane, se você vai na igreja hoje? Ela falou: vou. Acho que ela até assustou, Ela ficou meio muda assim na hora. Eu falei: eu vou com você. Que horas? Vou passar aí. Tá. Fui. Nesse mesmo dia, cheguei lá, o pastor parece que já me conhecia, Estava falando da minha vida. E aí o pastor começou a falar de Jesus, e que morreu na cruz para me salvar, e de Deus e do Espírito Santo. Eu não conhecia nada disso. Eu não sabia que Jesus tinha morrido na cruz
para salvar a humanidade, para nos dar mais uma chance. Eu não sabia que Jesus era o Filho de Deus e o Espírito Santo. Nada. Eu estava totalmente perdida. E aí o pastor começou a falar e ele falou, fez o apelo. E aí naquele momento eu ficava nervosa, meu coração transbordando de vontade de eu aceito, mas minha mão, não, ainda não. De repente eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus. E desde esse dia, eu nunca mais frequentei a balada, nunca mais bebi, mas dentro de mim ainda tem muita coisa para ser transformada. Assim como já foi, já teve muita coisa que o Senhor tirou para a glória e honra dele. Mas eu estou contando isso para vocês porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós não vemos como Deus. Às vezes nós pensamos, esse não tem mais jeito não. Ou então às vezes somos covardes, né? Eu me sinto muito covarde no meu serviço. E às vezes a gente começa a conversar e eu não tenho aquela coragem de falar do amor de Deus, porque eu penso, nossa, mas esse é tão baladeiro, ele não vai me dar ouvidos. E até que comigo, como eu disse que aconteceu comigo, a nossa irmã Poliana, nós somos amigas de muito tempo. E quando ela me viu na igreja, ela assustou. Porque ela é vizinha da minha mãe, e ela me via ali na frente, com o som nas alturas, bebendo, né, de balada em balada. E ela mesma disse para mim, depois que eu aceitei a Jesus, eu nunca tive coragem de falar de Deus para você. E minha amiga. Então ela passava por mim e pensava, nossa, eu acredito que ela nunca vai aceitar Jesus. Então eu quero trazer para a igreja um alerta da visão de Deus, que é muito diferente da nossa. Então nós não podemos olhar as pessoas com os nossos olhos, nem nós mesmos, porque eu já cheguei a fraquejar várias vezes e pensar, nossa, como que Deus não desiste de mim? Eu erro tanto. Mas eu quero alertar a igreja nessa noite, para que possamos buscar essa essência. Para que nós fomos criados? Começar a buscar de Deus e que a imagem e semelhança de Jesus realmente esteja nas nossas vidas. Que nós possamos olhar no espelho e realmente conseguir enxergar algo de Deus. Porque nós não podemos ficar estacionados no mesmo lugar. Nós precisamos buscar incessantemente. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é viva e eficaz. Então nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de pregar. Nem que você pense que aos teus olhos não tem jeito. Que aos teus olhos aquela pessoa nunca vai querer ouvir de Deus. Às vezes a pessoa é assim como eu era, nem sabe de onde surgiu o mundo. Quem criou que Jesus é Filho de Deus e morreu na cruz por ela. Muita gente tem esses pensamentos, assim como eu tinha. E se nós ficarmos calados? E se nós ficarmos sempre esperando que o outro diga? E se nós ficarmos sempre esperando, alguém um dia vai dizer, mesmo que ele não ouça, diga você. Às vezes nós temos alguém tão próximo e que está com esses pensamentos que eu tinha, de não saber quem é Jesus. Tantas almas, sabe? Se eu olhar para Paula, eu consigo ver ela fisicamente, semblante dela. Eu consigo ver a alma dela como que está.
O espírito dela como que está? O grito de uma alma, ninguém consegue ouvir. Nenhum de nós, seres humanos, consegue ouvir o grito de uma alma. Às vezes a gente olha para alguém e pensa que está tudo bem, mas a alma daquela pessoa está perdida, está gritando por socorro, esperando que alguém mostre o caminho. Porque, não sei se vocês têm alguma experiência, mas aquelas pessoas que estão de bar em bar, de festa em festa, eles são felizes momentaneamente. São momentos, aquilo é o refúgio deles. Enquanto a palavra nos diz que o nosso refúgio é o Senhor. Glória a Deus. E aquelas pessoas estão se refugiando na bebida, nas festas. E nós às vezes estamos vendo tudo isso e estamos calados. Não fazemos e não falamos nada. Às vezes pensamos, deixa Deus agir. Mas nós somos instrumentos dele. E ele precisa de nós. Ele precisa que a gente dê esse primeiro passo, que é de falar de Jesus, de falar do amor dele. Que primeiramente em nós, que nós possamos ver a Jesus nas nossas atitudes, na nossa caminhada. Porque como foi cantado aqui 2 louvores hoje, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna. E tem muitas almas perdidas que não sabem disso. Que estão totalmente nas mãos de Satanás. Assim como a irmã Paula disse dos jovens. E às vezes nós pensamos que ao jovem é difícil essa fase. É difícil porque o jovem sempre quer fazer o que pensa que é certo, né? Todos nós aqui já passamos. Eu lembro muito bem da minha fase, já fiz muito minha mãe chorar. Mas nós não podemos desistir. Desistir da nossa juventude, que assim como a irmã Paula disse, será a geração de pregadores. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é manso e humilde. Amém. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo dias em que não podemos mais ficar esperando que passem a mão na nossa cabeça. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu acredito que toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar aqui na frente, eu não consigo sair daqui sem dizer que Jesus está voltando. Porque a todo dia, em todas as minhas orações, em tudo que eu faço, o Espírito Santo me diz: Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está às portas. E quem não estiver preparado, vai ser um dia muito triste. Vai ser um dia de grande alegria para aqueles que estão preparados para a vinda do Senhor. Que nós vamos poder ver Ele face a face. Imagine quando os portões do céu se abrirem
e o teu nome for chamado naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Imagine como será aquele lugar. Lindo, assim como a Bíblia nos relata. Então, meu alerta hoje, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, que está muito próxima. Está muito perto, muito perto. E vamos deixar o Senhor nos usar, que através das nossas vidas podemos alcançar muitas e muitas almas. O Senhor só precisa da nossa força de vontade, da nossa coragem, da nossa garra. Porque quem convence o homem é apenas o Espírito Santo. Eu já quis lutar muito com as minhas próprias mãos. Como o pastor Alexandre pregou domingo, enfiar a goela abaixo o Evangelho nas pessoas. Eu sempre quis fazer isso com tudo, e com o Evangelho não foi diferente. Eu sempre quis falar do meu jeito, fazer com as minhas forças e dizer que está errado e pronto. Mas o único que pode convencer é o Espírito Santo. Porque a palavra já nos diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Não tem por que nós ficarmos duvidando. Não tem por que nós queremos fazer do nosso jeito. Aqui tem tudo. Todas as nossas dúvidas podem ser tiradas da palavra de Deus. Eu li que a mulher foi criada para auxiliar, para ser ajudadora. Isso para mim é um conflito muito grande. Se eu não ler a palavra, eu jamais saberia disso. Continuar querendo liderar. Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não sou líder, né? Eu sou ajudadora. Então nós temos que estar ciente para qual finalidade que Deus nos criou. Quando cada um de nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito. E o inimigo tenta tirar de nós de todas as formas. De todas as formas ele quer que nós olhemos para o outro lado. Para o lado mais fácil. Viver a palavra de Deus. Eu estaria mentindo se eu dissesse que é fácil. Eu não sei para alguém que nasceu na igreja, cresceu na igreja, não sei se é diferente. Mas para mim, que vivi no mundo, aprendendo as coisas do mundo, girando em torno do mundo, é difícil. É difícil, mas como a palavra nos diz, teríamos que nascer de novo. E isso dói. Isso dói demais. Mas nós não podemos desistir, porque Jesus está voltando. E nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade de estar aqui na igreja para adorar o Senhor. Por isso a nossa adoração não pode ser somente aqui. Não pode ser somente com palavras, como foi dito pelo pastor. Nós tenhamos que entrar e sair crente. Aleluia. Porque ser crente
como atores de teatro, é fácil, né? Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Mas Deus não está procurando atores, nem atrizes. Ele não quer ninguém atuando. O que Deus procura são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esses que o Senhor está buscando. É esse que o Senhor espera na sua vida. É esse que subirá aos céus com Jesus. É esses que desfrutarão do reino de Deus. E aqueles que estiverem atuando, virá um dia onde haverá muita dor. É eterno. Isso que nós temos que pensar, é eterno. Não é aflições, não é tribulações, não é provas que passamos aqui na terra. É para a eternidade. E não terá volta. Não terá como a gente gritar: Senhor, me dá mais uma chance. A hora de pedir mais uma chance é agora. A hora de pedir mais uma chance é hoje. E de dizer tudo aquilo que está te afastando do Senhor. Tudo aquilo que você precisa que se afaste de você, para que o Espírito Santo te encontre. Para que você comece realmente a se parecer com Deus. Para que você tenha o cheiro de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para que as pessoas possam ver em você a diferença. Amém. Porque nós estamos aqui na terra para fazer a diferença. Nós não somos mais um. Nós somos escolhidos de Deus. Amém. E assim como o Senhor te escolheu, deixe que o Senhor te use para salvar almas que estão gritando lá fora. Almas que estão pedindo socorro e nós não podemos ver. Somente Deus enxerga o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior, as nossas verdadeiras vontades. E Ele também sabe a que finalidade nós fomos criados. Assim como Ele sabe de nós, Ele sabe de cada um que está lá fora. Então o Senhor não desiste de você. E Ele nunca vai desistir. E nós, como instrumentos do Senhor, não podemos desistir também. Nós temos que lutar até o fim. Até o fim, Senhor. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para isso. Por isso a busca tem que ser incessante. Os joelhos no chão tem que ser incessante. Vigiar todo tempo. Nós não temos mais tempo para desviar. Eu cheguei a pensar: eu vou desviar um pouco. Não estou aguentando. Eu vou desviar, todo mundo desvia. Mas o Senhor disse para mim: não. Você não tem mais tempo para isso. Glória a Deus. E nós não temos mais tempo para isso. Mesmo que as tribulações venham, as provas venham, as dificuldades venham, nós não temos mais tempo para lutar contra. Nós não temos mais tempo para viver as nossas vontades. Então abra mão das suas vontades. Abra mão dos seus achismos. Eu acho.
Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Nós temos que achar o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que acreditar nisso, que essa é a verdadeira. É a verdade que Deus nos deixou. E essa verdade que Ele espera de nós. Essa verdade que Ele quer que nós nos enchemos a cada dia. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o único caminho. E nós cremos, Senhor, que para onde nós podemos ir, Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Eu espero que cada um saia daqui hoje crendo que o Senhor não desiste, mas Ele precisa de você. Crendo que os teus olhos não são como o do Senhor. Crendo que o Senhor não vê como você vê. Comece a fazer uma avaliação ao seu redor. As almas estão sedentas. As almas estão gritando por Deus, sem mesmo às vezes saber que Ele existe. Aleluia. Oh Deus, venha nos encher, Deus, com o Teu Espírito Santo. Venha nos encher com a Tua palavra, com a Tua verdade, Pai. Venha nos encher de força, de coragem, de ânimo para fazer aquilo que o Senhor designou a cada um de nós. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos fazer apenas a Tua vontade. Nós queremos fazer apenas aquilo que o Senhor espera de nós. Ele não desiste. Amém. O Senhor não desiste de mim, de você. E eu glorifico o nome santo do Senhor todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Porque se o Senhor tivesse os nossos olhos, Ele já tinha desistido de muita gente, de uma grande maioria. Mas nós temos que nos apegar nesse amor incondicional, nessa visão que somente o Senhor tem. E nós precisamos buscar nos parecer com Ele. E nós precisamos enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Eu creio em tudo aquilo
Jesus.